Bom dia! E hoje a nossa leitura é Apocalipse, do capítulo 7 ao 9. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 7. Multidão dos salvos. Depois disso, vi 4 anjos que se conservavam em pé nos 4 cantos da terra, detendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. Vi ainda outro anjo subir do oriente, trazia o selo de Deus vivo, e pôs-se a clamar com voz retumbante aos 4 anjos, aos quais fora dado danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos do nosso Deus em suas frontes. Ouvi então o número dos assinalados, 144.000 assinalados de toda a tribo dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Neftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Zacar, 12.000. Da tribo de Zabulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000 assinalados. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão, e bradavam em alta voz: A salvação é obra de nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais. Postravam-se de face em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: Esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: Esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem, dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Já não terão fome, nem sede, nem o sol ou calor algum os abrasará, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, e os levará às fontes das águas vivas, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Capítulo 8. Abertura do último selo. Quando enfim abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu durante cerca de meia hora. Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. Foram-lhe dadas 7 trombetas. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro, que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos, diante de Deus. Depois disso, o anjo tomou o turíbulo, encheu de brasas do altar e lançou-o por terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, os 7 anjos que tinham as trombetas prepararam-se para tocar. As 7 trombetas. O primeiro anjo tocou, saraiva e fogo, misturadas com sangue, foram lançadas à terra, e queimou-se 1/3 parte da terra, 1/3 parte das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou, caiu então no mar como que grande montanha ardendo em fogo, e transformou-se em sangue 1/3 parte do mar. Morreu 1/3 parte das criaturas que estavam no mar, e pereceu 1/3 parte dos navios. O terceiro anjo tocou a trombeta, caiu então do céu uma grande estrela a arder como um facho. Caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela era Absinto. Assim, 1/3 parte das águas transformou-se em absinto,
e muitos homens morreram por terem bebido dessas águas envenenadas. O quarto anjo tocou, foi atingir então uma terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que se obscureceram em um terço. O dia perdeu um terço da claridade, bem como a noite. A essa altura da minha visão, eu ouvi uma águia que voava por meio dos céus, clamando em alta voz: Ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos restantes sons das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta. Vi então uma estrela cair do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela o abriu, e saiu do poço uma fumaça como de uma grande fornalha. O sol e o ar obscureceram-se com a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos pela terra, e foi-lhes dado poder semelhante aos dos escorpiões da terra. Mas foi-lhes dito que não causassem dano à erva, verdura ou árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Foi-lhes ordenado que não os matasse, mas os afligisse por 5 meses. Seu tormento era como o da picada do escorpião. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a conseguirão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. O aspecto desses gafanhotos era o de cavalos aparelhados para a guerra. Nas suas cabeças havia uma espécie de coroa com reflexos dourados. Seus rostos eram como rostos de homem, seus cabelos como os de uma mulher e seus dentes como os dentes de leão. Seu tórax parecia envoltos em ferro e o ruído de suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos correndo para a guerra. Tinham caudas semelhantes à do escorpião, com ferrões e o poder de afligir os homens por 5 meses. Tem eles por rei o anjo do abismo, chama-se em hebraico Abaddon, em grego Apolion. Terminado assim o primeiro ai, eis que depois dele vem ainda 2 outros. O sexto anjo tocou a trombeta. Ouvi então uma voz que tinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus, e que dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: Solta os 4 anjos que estão acorrentados à beira do grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se conservavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano da matança da terça parte dos homens. O número de soldados dessa cavalaria era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. E foi assim que eu vi os cavalos e os que os montavam. Esses últimos eram couraçados de uma chama sulfurosa azul. Os cavalos tinham crina como uma juba de leão, e de suas narinas saíam fogo, fumaça e enxofre. E uma terça parte dos homens foi morta por esses 3 flagelos: fogo, fumaça e enxofre, que lhes saíam das narinas. Porque o poder nocivo dos cavalos estava também nas caudas. Tinham cabeças como serpentes e causavam dano com elas. Mas o restante dos homens que não foram mortos por esses 3 flagelos não se arrependeu das obras de suas mãos. Não cessaram de adorar o demônio, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não pode ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram de seus homicídios, seus malefícios, suas imundícies e furtos. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.